Os irmãos e irmãs, continuamos a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ontem víamos como São Paulo dizia que o conteúdo da pregação é Cristo crucificado. E que anunciar o sacrifício do Senhor, que é o único meio de salvação, está carregado de um poder sobrenatural. Aquilo que ele ali chama de poder de Deus. No trecho que lemos hoje, São Paulo está nos ensinando que não basta o conteúdo ser sobrenatural. A linguagem também tem que ser sobrenatural. Ou seja, nós precisamos, quando queremos anunciar Cristo, que a nossa própria linguagem seja dada por Deus, que não nasça da carne, que ela venha por inspiração. Então ele diz, o Espírito esquadrinha tudo, ou seja, ele investiga tudo, ele analisa tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então ele está dizendo que o Espírito Santo, analogamente ao nosso espírito, na verdade é o contrário, né? É o nosso espírito, analogamente ao Espírito Santo, esquadrinha as profundezas de Deus. Isso é profundo demais. Nós pensarmos que Deus não é apenas infinito, mas eterno, é algo que escapa ao nosso pensamento, que nos transcende infinitamente. Mas o Espírito Santo esquadrinha as profundezas de Deus. Então ele diz, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Veja, isso é muito profundo. Ele está dizendo que o Espírito Santo esquadrinha as profundezas de Deus e está em nós para revelar essas profundezas. Nós não recebemos o Espírito do mundo. O que é o Espírito do mundo? Os franceses têm uma expressão muito interessante que é l'esprit du temps, o espírito do tempo. É basicamente a mesma coisa. O espírito do mundo, o espírito do tempo, é o espírito da nossa geração, é o espírito da fase histórica em que nós estamos vivendo. É o impulso que conduz as pessoas no período histórico em que nós vivemos. Um cristão jamais deveria se curvar ao espírito do tempo. Ele jamais deveria dizer, olha, a igreja tem que se atualizar porque o mundo hoje está andando numa outra direção. Nós precisamos rever o Evangelho. Muitas coisas nós não podemos mais considerar como divinamente reveladas daquele modo, porque nós precisamos fazer uma atualização. Quando nós fazemos isso, nós estamos
nos curvando em adoração ao espírito do mundo. E nós estamos, de algum modo, querendo submeter a revelação divina, submeter a verdade às mudanças do tempo. Em outras palavras, para dizer com linguagem filosófica, só existem duas filosofias possíveis e, portanto, duas teologias possíveis. A filosofia do ser e a filosofia do devir. O devir é aquilo que vem a ser, é o movimento de todas as coisas. O ser é o que é eterno, é o que é imutável. Nós vimos na segunda leitura de domingo da carta de Santiago que em Deus não há sombra de variação. Ora, quando nós, ao invés de recebermos o Espírito de Deus, do eterno, recebemos o Espírito do mundo, raciocinando de acordo com as ideologias do mundo, do tempo que vige, nós nos submetemos a um princípio que não é esse, sobrenatural, que Deus conferiu à sua igreja. Nós não estamos sendo movidos pelo Espírito Santo, mas movidos pelo Espírito do tempo. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras, com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. Isto é grandioso, porque vejam, a própria linguagem que nós recebemos para pregar tem que ser recebida de Deus. E por isso o pregador é alguém que tem que ter a humildade de receber de Deus, não apenas o conteúdo do que ele prega, mas a forma como ele vai pregar. Ele precisa estar sob a liderança do Espírito Santo, numa dependência total e radical. Porque não basta falar o que é certo, ou o que é divino, mas é preciso falar de maneira divina, para que o Espírito Santo testifique no espírito de quem escuta a verdade daquilo que se prega. É por isso que São Paulo está dizendo que, antes, nos versículos anteriores, ele não se utiliza da retórica humana. Pelo contrário, ele recebe uma linguagem que vem de Deus. Ele coloca o seu espírito sob a liderança do Espírito Santo, recebendo as palavras com as quais ele prega. Palavras ajustadas à sabedoria aprendida do Espírito. Como é triste quando nós deixamos de seguir a liderança do Espírito Santo para seguir, por exemplo, as modas do momento, para seguir as técnicas de persuasão, para seguir a linguagem adaptada àquilo que é politicamente correto. Isso aí não converte ninguém. As pessoas se afastam cada vez mais de Deus. Se elas vêm aqui e escutam uma doutrina humana falada de modo humano, elas podem escutar a mesma coisa na televisão, podem escutar a mesma coisa em qualquer lugar. Mas quando elas escutam a palavra divina, dita de uma maneira divina, recebida de Deus por inspiração, então elas ficam. E elas se convertem.
E, portanto, nós temos um parâmetro para saber se nós estamos sendo guiados por Deus ou não, que é justamente o fruto que a palavra produz, como Jesus mesmo nos ensina na parábola do semeador. O homem psíquico, diz São Paulo, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. O homem psíquico. Essa palavra pode significar muitas coisas. O homem natural, o homem que se deixa levar pela mente, o homem que está regido pelas suas emoções, está na esfera dos sentimentos humanos. O homem psíquico é o homem do nível mais baixo da alma. Esse homem não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez, parece loucura. Quando você tem uma linguagem sobrenatural e você fala com alguém que não tem perspectiva sobrenatural, a pessoa acha você esquisito, ela não consegue te entender, ela acha você um pouco radical, um pouco extremista, um pouco fanático, talvez, quando você tem sensatez. Por exemplo, se nós temos que falar sobre o pecado, ainda que sejamos pecadores, e somos, mas em termos sobrenaturais, uma pessoa que pensa de acordo com as categorias do mundo em que nós vivemos, considera isso um exagero, uma proposta descabida. É loucura. Não é capaz de entender. Por exemplo, como explicar para uma pessoa que desconhece a fé, e hoje em dia há tantos, que, por exemplo, nós cremos que a Eucaristia é o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando nós comungamos, nós estamos, por assim dizer, comungando a carne do Senhor. Não a carne morta, mas o Senhor vivo. Uma pessoa que está por aí fora, ao escutar isso, pode achar uma loucura. Pode considerar isso algo digno de pena até. Olhar e falar, nossa, os cristãos acreditam nisso, católicos. Poxa vida, mas que coisa mais tosca. Pois é, a fé, para quem vive daquilo que é humano e carnal, parece uma loucura. O homem psíquico não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual julga tudo e não é julgado por ninguém. O que São Paulo quer dizer com isso? Mais ou menos o seguinte: pense, por exemplo, numa pegadinha. Existe isso, né? Já fizeram essa pegadinha por aí, que é um fulano que está pedindo a noiva em casamento e pula um outro da janela, e um fulaninho que está gravando aquilo com o celular vê aquela cena e fica desconcertado. Ele está julgando o quê? Que aquilo é um adultério, que a noiva está enganando o homem. Mas, na verdade, quem está sendo enganado é ele. Só que ele não sabe disso. Porque ele está enxergando apenas uma parcela
Mas quem está do lado de cada câmera está enxergando a totalidade. E aquilo tudo que parece ser uma coisa, na verdade, é outra. Então, o homem espiritual é o homem que enxerga a realidade desde cima. E, portanto, ele considera aspectos que o homem natural não considera. Por exemplo, o homem natural considera que você ter muito dinheiro nesse mundo é a máxima felicidade, uma pessoa rica, uma pessoa cheia de importância, etc. O homem espiritual é mais ou menos como o Asaf, que é o compositor do Salmo 73. Ele diz, olha, na hora que eu entrei no templo do Senhor, eu entendi. O Senhor está engordando o boi para o dia da matança. O homem que tem tudo nesse mundo, na verdade, está recebendo aqui porque não pode receber lá, porque será condenado lá. E ao contrário, o pobrezinho do Lázaro, que está aqui pedindo esmolas, mas é um homem de Deus, é uma pessoa que é fiel a Deus, morreu tão cedo, tão antes do tempo. Esse vai herdar o reino dos céus. Dessa perspectiva, tudo muda. E não apenas muda, como se inverte. Aquilo que parece bom aqui se torna mal lá. E aquilo que parece mal aqui se torna bom lá. E é assim mesmo. Um pecado, por exemplo. Aqui parece uma coisa tão rápida, tão passageira, parece que não tem peso nenhum. Mas é como se fosse um navio que flutua sobre as águas, mas na hora que é arrastado para a terra, ninguém pode movê-lo. É impossível empurrá-lo, porque aí ele se mostra com o peso real que ele tem. Nessa vida, nós julgamos todas as coisas de acordo com as aparências. Nós estamos como que numa casa cheia de fumaça. Aquilo que é pequeno nos parece grande, aquilo que é grande nos parece pequeno, e assim por diante. Só que o homem espiritual saiu do meio da fumaça. Então ele enxerga as coisas na real perspectiva que elas têm. Por isso diz São Paulo, ele julga tudo e não é julgado por ninguém, porque ele está, por assim dizer, na perspectiva do Espírito, na perspectiva do próprio Deus, analisando todas as coisas a partir dessa luz sobrenatural que vem de Deus. É muito interessante o quanto, por exemplo, as pessoas falam sobre pobreza, miséria, opressão e coisas desse tipo, como se fossem as coisas mais importantes do mundo. Bastaria uma simples leitura no Evangelho para ver que Jesus curou muitos paralíticos e os fez andar, muitos cegos e os fez ver, mas ele nunca fez um pobre ficar rico. Esse milagre ele não fez. Isso deveria significar alguma coisa para quem lê essas Escrituras. Ou seja, que esse tema, na ordem sobrenatural, é exatamente o inverso daquilo que parece. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo? Ninguém. É a resposta. Nós, porém, de São Paulo, temos o pensamento de Cristo. Quando o pensamento de Cristo está em nós, tudo muda. O nosso modo de enxergar a vida muda. O nosso modo de enxergar as dificuldades é alterado, é invertido. Porque a perspectiva de Cristo, a mente de Cristo, é posta na nossa mente. Vamos pedir ao Senhor que nós tenhamos uma perspectiva sobrenatural no modo de enxergar as coisas. Que nós não sejamos católicos que pensam de um jeito pagão. Como muitos cristãos do nosso tempo
Por exemplo, os cristãos evangélicos que professam a doutrina da prosperidade, que parece que a maior felicidade do mundo é ter uma casa, um carro, dinheiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, saúde, não sofrer, etc, etc. Loucura! E também os cristãos católicos só pensam em opressão, oprimido, política, não sei o quê, luta de classes, marxismo, etc. Nada disso. Tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, olhar para esse mundo como se ele fosse o nosso único horizonte é funcionar de acordo com o espírito do mundo, e nós somos chamados a funcionar segundo o Espírito de Deus. Não perca tempo com as superficialidades da terra quando você tem a oportunidade de mergulhar nas profundezas de Deus pelo Espírito Santo. É horrível o cristianismo contemporâneo, feito de superficialidade, quando na verdade nós somos chamados por Deus a profundezas infinitas, aquelas que Ele nos entrega na pessoa do seu Espírito.